Olá, pessoal. Bem-vindos à nossa primeira aula. Nós vamos começar aqui a disciplina. O material didático que eu vou seguir é o livro Cálculo 1, né, do Jorge B. Thomas, é o Cálculo, volume 1, a 10ª edição. O primeiro capítulo do livro, que é o capítulo preliminares, ele faz uma revisão dos principais elementos aí que são essenciais para o desenvolvimento da disciplina, que são conteúdos relacionados ao estudo das funções. Então, nessa primeira aula aqui, nós vamos estudar as retas, tá? Que é um tipo de função, mas a gente vai estar olhando ela por meio de suas equações. Então, nós vamos ver que a reta pode ser representada por meio de 3 equações, né? Por que é importante a gente estar estudando as retas? A reta, ela é o elemento essencial aí para o cálculo, porque o objetivo do cálculo vai ser desenvolver, né, mostrar para vocês uma ferramenta que a gente usa para analisar funções. Quando a gente fala de funções, não são aquelas funções que a gente conhece, né? Função do segundo grau, funções trigonométricas, que a gente vai estar revisando aqui nesse primeiro capítulo. Mas a gente vai estar falando de funções muito mais complicadas, né? Que geram gráficos ou linhas, né? Muito mais exóticas. Então, para a gente conseguir fazer a análise dessas curvas, o que a gente faz? A estratégia nossa vai ser recortar essa curva e imaginar ela como sendo a soma, né, de infinitas retinhas, um número infinito de micro-retas. Então, para a gente entender toda a curva, a gente tem que analisar retinha por retinha. Depois a gente vai ver como que a gente faz isso. Essa é uma ideia intuitiva, ok? Então, como a gente vai ter que fazer, para analisar uma curva complexa, a gente tem que retornar coisas a elementos que a gente conhece, e esse elemento aí é a reta. Então, aqui, nesse primeiro capítulo, ele é muito importante, embora vocês com certeza já saibam esses conceitos. É bom vocês acompanharem essas aulas, simplesmente porque aqui a gente está começando a ajustar a notação, a nomenclatura. Porque daqui a pouco eu vou começar a conversar com vocês, imaginando que vocês entendam o que eu estou falando. Tá? Eu vou usar os termos técnicos. Então, agora é o momento em que eu vou estar apresentando aqueles elementos que vocês sabem calcular, que vocês conhecem, que vocês treinaram bastante aí no ensino médio, só que, às vezes, vocês não usavam essa nomenclatura que a gente vai estar usando aqui. Ok? Então, vamos começar então pelo primeiro elemento aqui que vocês conhecem, é o chamado ΔX e ΔY, calcular isso, mas a gente chama o ΔX e o ΔY de incrementos. Por quê? Né? A gente imagina que o que a gente está fazendo aqui é se deslocando de um ponto P1 para um ponto P2. Esse é o deslocamento que a gente realiza. Então, como a gente trabalha sobre o plano cartesiano, então este ponto ele é representado pelas coordenadas em x, ou seja, a posição que este ponto ocupa sobre o eixo x, o eixo horizontal, e a posição que ele ocupa sobre o eixo y, né? O eixo vertical. E aí, o cruzamento dessas duas informações nos mostra qual é a posição deste ponto. Então, eu tenho o ponto P1 e o ponto P2, eu estou uma partícula, né, que se desloca do ponto P1 para o ponto P2, vai haver nesse deslocamento
os incrementos, ou seja, os deslocamentos que ele está realizando sobre o eixo horizontal e sobre o eixo vertical, ou na direção do eixo horizontal e na direção do eixo vertical. E aí, como vocês bem sabem, esse deslocamento ele pode ser positivo ou negativo. O que representa o sinal positivo e o que representa o sinal negativo para cada um desses deslocamentos? Então, quando eu estou olhando para o deslocamento no eixo X, ou seja, no eixo horizontal, o deslocamento está indo, né, para a direita ou para a esquerda da posição onde eu me encontro. Então, quando eu falo que o delta ele é positivo, significa que eu estou caminhando para a direita, tá? Em sentido crescente ali, saindo da onde eu estou e indo para a minha direita. Quando o delta é negativo, eu estou me deslocando do ponto onde eu me encontro, né? Tantas posições à esquerda. Então, o negativo só indica para mim o sentido em que eu estou indo. Se eu estou indo para a direita ou se eu estou indo para a esquerda, da onde eu me encontro, certo? Quando eu me desloco na horizontal. Agora, quando eu estou pensando em incrementos em delta y, eu estou falando do deslocamento que eu estou fazendo sobre o eixo vertical. E aí, na vertical, eu caminho para cima ou para baixo. Quando o delta y ele é positivo, significa que eu estou caminhando acima de onde eu estou. E quando o delta y ele é negativo, eu estou caminhando para baixo da onde eu estou. Então, é isso que vai indicar o sinal negativo no delta y. Deslocamento para baixo. No delta x, deslocamento à esquerda, certo? Da onde? Do ponto de partida. Então, é fundamental para nós marcar da onde eu estou saindo para onde eu estou indo, ou seja, quem que é o ponto inicial e quem que é o ponto final, para que eu possa visualizar esses incrementos aí. Então, quando eu fixei, né, o ponto inicial e o ponto final, aqui eu estou usando o ordenamento natural, é o ponto P1, estou indo para o ponto P2, né? Então, o início é o 1 e o final é o 2. Para calcular o delta x, a gente faz a posição final menos a posição inicial. Quando eu estou falando do incremento delta x, só interessam as informações relacionadas às posições sobre o eixo x. Então, é o x2 menos x1. E quando eu vou falar sobre o delta y, ou seja, o incremento na vertical, eu estou falando do y2 menos o y1. Vamos ver agora esse conceito aí num exemplo. Tá? Então, aqui, eu tenho dois pontos. Eu estou saindo do ponto 4 menos 2 e indo em direção ao ponto 2, 5. Vejam que aqui eu já marquei quem que é o ponto inicial e quem que é o ponto final. Então, se eu quiser calcular o incremento, né, na horizontal, ou seja, calcular o delta x, eu vejo que eu saí da posição número 4, é a posição que eu estou ocupando, e caminho em direção à posição 2. Então, em termos de incremento, eu vou fazer o 2 menos o 4, que deu menos 2, ou seja, falando que para ir do ponto 4 até o ponto 2, eu caminho 2 unidades para a esquerda, porque o sinal é negativo. Agora, o delta y, eu vou olhar aqui a segunda coordenada do ponto, né? Este é o ponto inicial, este é o ponto final. Então, eu vou sair do ponto, né? Eu estou ocupando a posição menos 2 e vou seguir em direção à posição 5. Então, vai ser o delta y
5 menos a posição inicial, que é o menos 2. E deu 7. 7 positivo. Então, significa o quê? Eu estou andando 7 unidades a partir do ponto inicial. Em que direção? Como eu estou no eixo vertical, andando para cima. Certo? Então, teve deslocamento tanto na horizontal como na vertical. Neste primeiro exemplo aí. Já no segundo exemplo, vamos observar. Eu estou saindo do ponto 5, 6, indo em direção ao ponto 5, 1. Vamos analisar agora o deslocamento realizado no eixo X, ou seja, na horizontal. Eu saí da posição 5 e fui em direção à posição 5. Ou seja, eu não saí do lugar. Então, o incremento, neste caso, fica 5 menos 5, que é 0, indicando para mim, esse 0 indica que não houve deslocamento na horizontal. Já na vertical, sim, houve deslocamento, porque é outro ponto. Então, o ΔY, eu vou fazer o ponto final aqui, a posição em Y é 1, menos a posição em Y aqui, inicial, é 6, deu menos 5. Então, ou seja, para ir do ponto 6, da posição 6 para a posição 1, eu fiz um deslocamento de 5 unidades para baixo, porque o sinal aqui é negativo. Ok? Então, vamos ver aqui no caso do exemplo 1, como que a gente visualiza isso num gráfico. Né? Então, eu tenho aqui o plano cartesiano, o eixo X é o eixo horizontal, o eixo Y é o eixo vertical. Representar um ponto neste sistema de coordenadas, eu tenho que ver a posição ocupada, né, do primeiro ponto no eixo X e a posição ocupada no eixo Y, e aí eu cruzo essas duas informações. No caso aqui, 4 menos 2, então em X é 4, 1, 2, 3, 4, essa é a primeira posição. A posição vertical é o menos 2, significa duas posições para baixo do zero. É o cruzamento dos eixos aqui. E aí, então, eu tenho este ponto. Esse é o ponto inicial, onde eu estou iniciando o deslocamento. Aí, como eu sei que teve um incremento de menos 2 unidades na horizontal, significa que eu andei, a partir deste ponto vermelho aí, 2 unidades para a esquerda. Então, eu vim para cá. E ocupei agora, parei aqui, aí agora eu vou andar 7 unidades, como é ΔY, e o delta ele é positivo, então significa que eu vou subir 7 unidades. E, então, eu tenho este deslocamento aqui, chegando neste ponto, que é o ΔY que eu caminhei. O deslocamento foi realizado do ponto inicial até o ponto final. Este foi o deslocamento aí da partícula. Ok? Então, essa é a ideia aí dos incrementos que a gente está usando aí para entender uma reta. Bom, para fazer uma reta, eu teria que ligar esses dois pontos e traçar uma reta aí, por exemplo. Aí o próximo elemento que a gente vai estudar é o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele mede a inclinação dessa reta gerada, né, quando eu ligo esses dois pontos. Bastam 2 pontos para eu determinar uma reta. Então, se eu tiver os pontos P1 e P2, né, que pertencem a uma reta L, não seja vertical, já vamos ver por que a gente exclui a reta vertical. O coeficiente angular, ele é calculado como a razão entre os incrementos. É o ΔY dividido pelo ΔX. Certo? Então, com isso a gente tem o quanto a reta ela se inclina. Então, por exemplo aqui, se eu tiver duas retas paralelas, tá?
O coeficiente angular está medindo esse ângulo aqui, ó. A reta, essa reta aqui, essa linha em cinza, está formando com o eixo X. Esse ângulo aqui, ó, ele pode ser um ângulo positivo, né? Quando ele fica para cima aqui do eixo, o ângulo positivo, que indica que eu estou caminhando em sentido anti-horário. Aí o coeficiente angular, nesse caso, ele é positivo. Quando a inclinação forma um ângulo abaixo do eixo X, né? Ou seja, a formação do ângulo vai em sentido horário, o coeficiente angular ele vai ser negativo. Aí indica que a reta ela é decrescente. Então, só para falar aí do sinal do coeficiente angular, que ele mede o crescimento ou o decrescimento da reta que está relacionada com esse ângulo aqui, a convenção que a gente faz. Quando o ângulo, a construção do ângulo, ela vai no sentido anti-horário, o sinal é positivo. Quando ela vai em sentido horário, né, o ângulo é negativo. O coeficiente angular segue essa convenção. E aí, quando duas retas são paralelas, a gente observa o quê? Que os coeficientes angulares aqui, ó, o coeficiente angular da reta 1 e o coeficiente angular da reta 2 coincidem, tá? Dá o mesmo valor. Então, esta vai ser uma propriedade. Agora, vamos ver no próximo exemplo aqui, algumas retas particulares, tá? Que vai sempre estar aparecendo aí. Vamos falar de uma reta horizontal, tá? Uma reta horizontal, a gente sabe que ela é o quê? Paralela ao eixo X. Como o coeficiente angular mede o ângulo que a reta forma com o eixo X, no caso da reta horizontal, a gente já está vendo que não existe ângulo. O ângulo é zero. Por que o ângulo é zero? Pensando nos incrementos, né? Quando eu tenho uma reta horizontal, eu não tenho incremento na vertical. Ou seja, o ΔY é igual a zero. E como o coeficiente angular é ΔY dividido pelo ΔX, como o ΔY é zero, então o coeficiente angular de uma reta horizontal vai ser sempre zero. Não muda. Agora, quando a gente fala de uma reta vertical, o que acontece com o incremento na horizontal, né? O deslocamento sobre o eixo X. Se a reta é vertical, não tem deslocamento no eixo X, certo? Ou seja, o ΔX vai ser igual a zero, porque eu estou só subindo, eu não faço um desvio desse caminho vertical, né? Então, não tem deslocamento na horizontal. Aí, eu não consigo calcular o coeficiente angular, por quê? Seria ΔY dividido pelo ΔX, mas o ΔX é igual a zero, como não tem divisão por zero, então o coeficiente angular de uma reta vertical não existe, não tem. Tá? A gente pode ver que na definição de coeficiente angular, nós excluímos as retas verticais, certo? Retas paralelas, a gente já viu no slide anterior, que elas têm o mesmo coeficiente angular. O valor do coeficiente angular dessas duas retas coincidem. Retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas têm a propriedade de que o coeficiente angular da reta 1 é o inverso negativo do coeficiente angular da reta 2. E vice-versa. O coeficiente angular da reta 2 é o inverso negativo do coeficiente angular da reta 1. Tá? Lógico que eu estou falando aqui, né, de duas retas não perpendiculares. Aliás, não horizontais, né? Nem horizontal nem vertical. Então, agora vamos olhar a primeira equação que a gente usa para representar uma reta.
Então, a equação, ela destaca aqui 2 elementos, né? Primeiro, nessa equação aqui, que é dada por m, que é o coeficiente angular, multiplicado por x menos x1, que é o incremento aí em x, mais o y1, que na verdade, se vocês passarem o y para o outro lado do igual, a gente tem o quê? O incremento em y é igual ao incremento em x multiplicado pelo coeficiente angular. Ou seja, eu só multipliquei em cruz a fórmula do coeficiente angular. E aí escrevi isso em forma de uma equação, tá certo? E essa equação, ela está destacando o coeficiente angular e o ponto, um ponto da reta. Então, por exemplo, aqui, eu tenho a reta L, essa reta vermelha, eu destaquei o ponto AB sobre a reta, tá? Fixei um ponto ali, que eu conheço. Aí eu pego um ponto genérico, um ponto XY, pode ser qualquer valor, sobre essa reta dada. Então, se eu conheço o coeficiente angular dessa reta, então eu escrevo a equação dessa maneira. Y é igual ao coeficiente angular, m, poderia ser 2, 4, qualquer valor, desde que seja positivo, porque a reta é crescente aí. Aí eu coloco no lugar do x1 o número A e no lugar do y1 o número B. E aí então eu tenho a equação da reta. Bom, vamos ver aqui com números, né, que fica mais fácil de entender aqui, menos abstrato. Vamos escrever a equação para a reta que passa pelo ponto 2, 3, ou seja, o ponto 2, 3 pertence à reta dada. E aqui ele está falando, o coeficiente angular da reta é menos 3 meios, ou seja, a inclinação da reta é menos 3 meios. Nós vamos usar sempre a letra M para representar o coeficiente angular, tá? E indexar sempre que for necessário, se eu estiver falando de 2 retas ou mais, ok? Então, aqui nesse caso, é imediato. Eu já tenho um ponto, já tenho o coeficiente angular, eu pego a equação da reta e substituo simplesmente o M por 3 meios negativos, e o x1 por 2 e o y1 por 3. Fazendo a substituição e depois ajeitando essa expressão aí, onde eu agrupo os termos semelhantes aí na equação, eu tenho que a equação da reta é menos 3 meios x mais 6, tá certo? Então, esta é a equação dessa reta. O próximo exemplo, vocês vão ver que vai estar faltando uma informação. Neste aqui eu tenho eu quero que escrever a equação da reta que passa pelos pontos menos 2, menos 1 e 3, 4. Vejam que eu não sei qual é o coeficiente angular, porque para escrever a equação da reta eu preciso de um ponto e do coeficiente angular. Bom, mas isso não é problema. Como eu tenho 2 pontos, eu fixo um como sendo o ponto inicial e fixo o outro como sendo o ponto final, e acho, então, o coeficiente angular. Então, aqui, fixando o primeiro ponto aqui como sendo o ponto inicial, o menos 2, menos 1, e o 3, 4 como ponto final, poderia ser o contrário, não teria problema, tá? Eu só tenho que ser coerente. Vou fazer aqui o coeficiente angular, ΔY dividido pelo ΔX. Então, fica o 4 menos o menos 1. O ΔX é o 3 menos o menos 2. Então, fica 5 dividido por 5, que o coeficiente angular, neste caso, é 1. Agora, eu tenho o coeficiente angular e tenho um ponto. Na verdade, eu tenho 2 pontos. Agora, então, eu escolho ou o ponto menos 2, menos 1, ou o ponto 3, 4, para escrever a equação, tá? No caso aqui, eu escolhi o ponto menos 2, menos 1. E vou escrever, então, a equação da reta, substituindo no coeficiente angular o valor 1, no ponto x1 o valor menos 2 e no ponto y1 o valor menos 1. Tá? Então, ficou assim.
Vejam que eu estou usando aqui os parênteses para não esquecer de fazer a regra do sinal. Eu acho que é importante vocês adquirirem este hábito, tá? Para depois não fazer conta errada. Não esquecer de colocar o sinal aí no final. E aí, acertando aí os termos aqui, ajeitando a equação, a gente chega aqui, a equação da reta é esta. Y é igual a x mais 1. Se eu quiser saber se o meu exercício está correto ou não, eu preciso verificar se esses dois pontos, eles satisfazem ou não esta identidade, essa equação. Ou seja, se eu substituir o número x aqui pelo menos 2, vai dar o valor do y menos 1? Bom, vamos ver. Se eu substituir x por menos 2, como eu estou somando com 1, dá menos 1. Sim, o primeiro ponto satisfaz essa identidade. Portanto, ele pertence à reta. Faço o teste aqui para o segundo ponto. Substituindo aqui o x por 3 e somando com 1, vai dar o número 4. Y tem que ser igual a 4. 4 é o valor ali da segunda coordenada. Portanto, significa que, de fato, essa equação aqui gera uma reta que passa por esses dois pontos. Então, o meu problema está correto, tá? Então, vocês podem sempre estar conferindo aí, certificando se o que vocês fizeram está coerente ou não. Então, se não pertencer, porque vocês erraram aí em alguma passagem ao fazer o exercício, aí você vai ter que fazer a questão para acertar aí, ok? A segunda equação, a gente chama aqui equação reduzida da reta. Ela é parecida com a outra definição. A única diferença dela para a outra é o ponto que está sendo destacado. Aqui, o ponto que a gente está dando destaque é um ponto sobre o eixo Y. Ou seja, é exatamente aquele ponto onde a reta corta o eixo Y. E esse ponto tem coordenada em x igual a 0. Então, aqui o m fica x menos o 0, então por isso que não aparece o x1 aqui na equação. E aí, então, por isso que a gente chama ela de equação reduzida, porque sempre vai ser, ela já está pronta já, né? Não preciso fazer mais nada, é só substituir os termos aqui e já tenho ali a equação. E aí esse número aqui, esse número b, que aparece, que é a coordenada em y, né? E o ponto ocupa, ele é chamado de coeficiente linear. E o m é o coeficiente angular. Então, nesta equação, a equação reduzida, ela está destacando este ponto aqui, ó. A outra destacava um ponto qualquer aqui sobre a reta L. Esse não. Essa equação, ela destaca sempre este ponto aqui. Tá? Aquele ponto de interseção com o eixo Y. E esse B recebe o nome de coeficiente linear da reta. Então, vamos ver aqui, neste caso, como que a gente trabalha aí com esta equação. Um exemplo. Seja L, a reta dada pela equação y igual a 3x menos 4, e ele está pedindo, escreva uma equação para a reta, uma outra reta, né? Que passa pelo ponto menos 1, 2. E no item 1 esta reta tem que ser paralela à reta dada. Bom, primeiro ponto. Observem aí, é fácil ver, que esse ponto menos 1, 2 é um ponto que não pertence à reta dada. Como que eu sei isso? Venho aqui na equação e substituo o número menos 1 no lugar do x. Fica 3 vezes o número menos 1, dá menos 3. Menos 3 com menos 4, fica menos 7. É diferente de 2. Então, significa que o ponto menos 1, 2 não está sobre a reta. Porque é o ponto, quando eu coloco menos 1,
tem que ter coordenada aqui, menos 7, para pertencer àquela reta. Então, é um ponto fora da reta dada, ok? Agora, eu vou querer uma reta que seja paralela à reta dada e que passa por este ponto. Bom, agora a gente vai usar aquelas propriedades que a gente já viu lá e que a gente conhece. Retas paralelas, elas têm o mesmo coeficiente angular. Então, se L1 é paralelo a L2, o coeficiente angular da reta 1 é igual ao coeficiente angular da reta 2. Aí, como a gente conhece a equação que descreve a reta L1, né, que é a reta dada por y igual a 3x menos 4, eu sei, então, que o coeficiente angular dessa reta é igual a 3, é o número que multiplica o x. E aí, então, se eu quiser escrever a equação da reta, eu tenho o coeficiente angular e tenho o ponto dado, que é o ponto menos 1, 2, eu escrevo a equação da reta, substituindo o m por 3, o x1 por menos 1 e o y1 por 2. Ajeitando a expressão, a gente chega aqui, então, que a reta que é paralela à reta dada, ela tem essa equação aqui, 3x mais 5, y é igual a 3x mais 5. O que a gente observa? Elas têm o mesmo coeficiente angular, olha aqui, 3x aqui e 3x aqui. O que distingue uma reta paralela da outra é o seu coeficiente linear. Essa daqui passava pelo ponto 0, menos 4. Essa outra aqui é uma reta paralela, lá acima dela, né? Que passa pelo ponto 0, 5. Certo? Então, essa aqui é a leitura que a gente faz aí de uma reta, de duas retas paralelas olhando para suas equações. Agora, o segundo caso é escrever uma reta que seja perpendicular à reta L e passa por este ponto menos 1, 2. Bom, aqui a gente também sabe outra propriedade de retas perpendiculares. Se L1 é perpendicular a L2, a gente sabe o quê? Que o coeficiente angular da reta 1 é igual ao inverso negativo do coeficiente angular da reta 2. E aí, como a gente conhece quem é a equação que representa a reta L1, então a gente sabe que o coeficiente angular aí dessa reta é igual a 3. Então, com isso, a gente consegue saber qual é o coeficiente angular da reta M2, que é o inverso negativo da reta M1. Então, é menos 1/3. O inverso de 3 é 1 dividido por 3, tá? E aí, com o sinal negativo. Então, agora, de novo, eu tenho o coeficiente angular e conheço um ponto, eu escrevo a equação da reta. Substituo o m por menos 1/3, substituo o x1 por menos 1 e substituo o y1 por 2. E aí, então, chego ajeitando essa expressão, eu tenho aqui que a reta que é perpendicular à reta L tem essa expressão, tá? Menos x dividido por 3. E aqui a gente também consegue verificar de forma imediata que ela é perpendicular à reta dada, porque aqui era x multiplicado por 3, e aqui é x multiplicado por menos 1/3, que é o inverso negativo de 3, certo? Agora, vamos para a terceira equação, né? É chamada equação geral da reta, que a gente usa para representar a reta. Todas elas são modificações, tá, da mesma equação, ok? A única diferença é que nesta apresentação elas destacam elementos que às vezes para resolver um certo problema é mais conveniente usar nesse formato ou no formato da equação reduzida ou no formato da equação ponto coeficiente angular. Todas elas são análogas, ok? Então vejam aqui, essa equação ela tem a forma ax mais by igual a c,
onde A, B e C são números, né? E o A e o B, em particular, não são zero, porque se fosse zero, ele não poderia aparecer aí na expressão, ok? Então, nesta equação aqui, a particularidade dela é que os números A e B, quando a gente coloca eles num ponto, liga ele até a origem, ou seja, eu pego o ponto 0, 0 e ligo ao ponto com coordenada A, coordenadas AB, né? O x é igual a A e o y é igual a B. Essa reta resultante aí dessa conexão desses dois pontos é uma reta que é perpendicular à reta dada, essa reta AX mais BY igual a C. Então, quando a gente precisar de uma reta perpendicular, se a gente está em posse da equação geral da reta, é a maneira mais fácil da gente conseguir desenhar ou achar a equação dessa reta aí, que a gente está buscando, certo? Então, essa é a vantagem aí de trabalhar com essa equação, que é chamada equação geral da reta. Vamos ver aqui um exemplo aqui para trabalhar com essa equação. Encontre o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Veja que a reta está expressada aqui pela equação geral, que é 8x mais 5y igual a 20. E pede para representar graficamente essa reta. Bom, a gente sabe que para saber o coeficiente linear e o coeficiente angular da reta, a gente precisa da equação reduzida. Então, a gente vai transformar esta equação geral na equação reduzida, que é sempre possível fazer isso. O que eu vou fazer? Isolar o y. Então, para escrever a equação reduzida, eu começo aqui da equação geral da reta, que é essa equação que foi dada, passo o 8x para o outro lado do igual, passa com o sinal trocado, né? E agora o y está multiplicando, o 5 está multiplicando o y, então ele vai passar para o outro lado na sua operação inversa, que é dividindo cada um dos termos. Então, fica menos 8 dividido por 5, que fica menos 8 quintos x, e o 20 dividido por 5, que dá 4. Então, a equação reduzida dessa reta, ou seja, a mesma equação escrita de outra maneira, é essa daqui, menos 8, 5x mais 4. Olhando para esta equação reduzida, a gente sabe de forma imediata quem que é o coeficiente angular e quem que é o coeficiente linear. O coeficiente angular é aquele número que multiplica o x. No caso aqui, é o menos 8 quintos, ok? E o coeficiente linear é o número que está somando esse termo aí, menos 8 quintos mais, multiplicado por x. Que no caso é o número 4, que a gente está chamando de b, tá? Então, como que a gente vai representar, fazer a representação gráfica? Como a gente tem o coeficiente linear e o coeficiente angular, a gente desenha facilmente essa reta. O coeficiente angular é negativo, significa que a reta é decrescente. E como ela está na equação reduzida, esta reta usa o eixo y no ponto 0, 4. Então, este é um esboço aí do gráfico desta função. Ela é decrescente, passa pelo ponto 0, 4, ok? E aí, se eu quiser saber qual é o ponto em que a reta corta o eixo x, basta eu substituir aqui o y por 0. E aí isolar o x, que vai ser 20 dividido por 8. Então, se eu quisesse saber esse ponto aqui, eu saberia facilmente também. Tá? Só esse daqui são os exemplos típicos aí que a gente tem para trabalhar com a equação, ou as diferentes formas de representar a reta. Agora, vamos ver um exercício aqui aplicado. Vamos aplicar a reta a uma situação cotidiana, uma situação real. Okay? A gente sabe, vocês conhecem
essa expressão, mas a gente vai deduzir aqui para vocês, né? Uma fórmula que a gente usa, possa relacionar as duas escalas de medir temperatura. Uma escala é a Fahrenheit, a outra é a Celsius. Então, são duas escalas aí. E a gente tem conhecimento prévio, que vocês já fizeram isso aí na aula de química, né? O ponto de congelamento da água, ela é 0 graus Celsius, é a que mais a gente conhece, porque é o sistema que a gente usa aqui no Brasil. Mas tem a Fahrenheit, né, que o ponto de congelamento é 32 graus Fahrenheit. Eu preciso saber essa informação para poder achar esse modelo. E o ponto de ebulição da água, tá? O ponto de ebulição é, na escala Fahrenheit, é 212 graus Fahrenheit, na escala Celsius é 100 graus Celsius. Isso daqui é uma informação que a gente conhece. Então, o que a gente vai fazer? Então, agora eu vou transportar essas informações para o eixo cartesiano, né? Então, eu vou interpretar o eixo que eu conheço como eixo X, eu vou usar ele para medir a escala Celsius. Tá? Então, eu vou renomear aquele eixo lá, vou falar assim, aqui no eixo X eu vou representar as temperaturas medidas em Celsius. E vou usar o outro eixo, o eixo Y, para representar as temperaturas dadas na outra escala, a escala Fahrenheit. E aí, com isso, a gente marca aí as informações que a gente conhece, que é o ponto de congelamento e o ponto de ebulição. Então, na escala Celsius aqui, o congelamento está em 0 graus, à medida em que a temperatura aumenta, né? Ela entra em ebulição aqui no ponto 100 graus Celsius. A mesma coisa aqui quando eu estou olhando no eixo Y, né, que mede as temperaturas em graus Fahrenheit. Ou seja, o ponto de congelamento, a menor temperatura aqui, dá no 32, né? E aí você sobe, aí o ponto de ebulição está aqui no 212. Então, este ponto aqui, ó, o ponto de congelamento da água, que a linha vermelha representa o quê? A temperatura da água. Este ponto aqui é o ponto de congelamento. Este ponto aqui é o ponto de ebulição. Ok? Agora, a partir dessa reta, agora a gente consegue facilmente achar a equação dessa reta vermelha aqui. É isso que a gente quer. Para isso eu preciso conhecer um ponto da reta. Eu conheço dois pontos, né? Que é o ponto 0,32 e conheço também o ponto 100, 212. Eu posso escolher um deles para trabalhar. Vou escolher esse aqui que é o mais para dar a equação reduzida, já sai de forma imediata. E preciso achar o coeficiente angular. Como eu tenho dois pontos, eu consigo calcular o coeficiente angular. Ok? Então, primeiro, o coeficiente angular é o ΔY dividido pelo ΔX. ΔY, a temperatura final menos a temperatura inicial aqui. 212 menos 32. E aqui, em Celsius, ΔX, é o 100 menos o 0, que é dividido por 100, que dá o quê? Que o coeficiente angular é 9/5. Agora, vamos escrever a equação da reta. No caso aí, a equação reduzida da reta. Eu vou pegar aqui o ponto 0,32 e construir a equação. Então, fica 9/5 multiplicado por x, coloquei aqui o zero, só para a gente lembrar, mais 32, que dá a equação reduzida aqui, 9/5 multiplicado por x mais 32. Então, vejam, o que expressa essa equação? Agora eu tenho que ser coerente com aquilo que eu convencionei logo no início. Eu falei que o x media as temperaturas na escala Celsius. Então, o x aqui está representando a escala Celsius. E o y são as medidas
representadas aqui na escala Fahrenheit. Então, o Y representa essas medidas aqui de temperatura em graus Fahrenheit. Então, vamos ver aqui o próximo exemplo. Ele pede, use a equação anterior, né, que a gente acabou de encontrar, aquele modelo ali, para calcular na escala Celsius. Então, se é na escala Celsius, eu estou querendo achar o valor de X, tá? A temperatura que equivale, ou que seja equivalente a 90 graus Fahrenheit. 90 graus Fahrenheit, a gente convencionou que é a informação Y. Okay? Então, aqui, a equação que a gente acabou de determinar ali pelas informações dadas do problema é que Y é igual a 9x dividido por 5 mais 32. Como ele deu 90 graus Fahrenheit, então eu vou substituir no valor de Y, tá? Nós convencionamos isso lá no início, e 90 é igual a 9x dividido por 5 mais 32. Então agora a tarefa é isolar esse x aí, ok? Passo 32 com o sinal invertido lá, 90 menos 32, depois multiplico por 5 e depois divido por 9. E aí então eu chego que a temperatura em graus Celsius, o valor de X, vai ser aproximadamente 32,2 graus Celsius. Então, resolvi aqui o primeiro exercício. No segundo, está falando o contrário, né? Ele quer a temperatura em graus Fahrenheit que seja equivalente a menos 5 graus Celsius. Então, a informação que está sendo dada é o valor da temperatura dada em graus Celsius, ou seja, é o valor de X. Então, eu vou trabalhar com a equação, com o modelo que a gente acabou de construir, substituo nesse modelo o X por menos 5, e aí, então, resolvo essa continha aí e vejo que a temperatura, o Y, né, o valor de Y é 23, como Y representa a temperatura em graus Fahrenheit, então, Y é igual a 23 graus Fahrenheit. Então, agora as aplicações vão ser sempre parecidas com essa. Você vai ter sempre que estipular o que eu vou chamar, eu vou nomear o eixo X, o que é que eu vou nomear o eixo Y. E aí eu só tenho que ser o quê? Coerente. Ok? Uma vez que eu adotei eu convencionei, né, esse uso, eu tenho que ser coerente. Porque se eu misturar as coisas, aí vira uma salada e fica tudo errado, tá certo? Então agora, eu convido vocês a irem lá para o Moodle. Quem não entendeu algum ponto, reveja essa aula aqui, tá? Mas vocês puderam notar que é um assunto que vocês muito provavelmente já conhecem. Então, para não ficar gastando tempo em resolver todos os exercícios da lista, porque uma coisa que vocês vão precisar levar bem a disciplina, né? Não só cálculo, mas as outras disciplinas aqui da faculdade, vocês vão precisar usar bem o tempo de vocês, ok? Então, eu não recomendo que vocês gastem tempo fazendo aquilo que vocês já sabem. Gastem tempo fazendo aquilo que vocês não sabem. Gastem todo o tempo, invistam esse tempo aí para fazer exercícios que vocês não entendem direito, até que vocês se acostumem com ele, tá? Então aqui, eu tenho ali no Moodle uma atividade que eu preparei para vocês. É um teste, eu vou estar chamando ele de teste rápido. Esse teste, eu recomendo que vocês façam ele sem calculadora, sem consulta, ok? Façam e tentem ver o quanto que vocês dominam sobre o assunto dentro do tempo estipulado, que vocês não basta saber responder uma questão, tem que responder dentro de um tempo razoável, ok? Façam lá e vejam qual que é o desempenho de vocês. Esse desempenho vai dizer se vocês têm que fazer a lista de exercícios ou não, ok? Então, aqui, nessa listinha que eu vou passar para vocês lá, vocês tiverem um desempenho acima de 90%,
significa que você está bom, você está sabendo bem esses conceitos, tá ok? E que você está apto a ir para a próxima aula, tá ok? Aí você vai e assiste o próximo jogo de slides e vai se testar novamente, tá ok? Se o seu desempenho estiver entre 70 e 90, tá bom, o seu desempenho tá legal. Só que ainda significa que você tem algumas coisinhas que você está com dificuldade. Então eu recomendo que, neste caso, você pegue a lista de exercícios, leia, tá? Aqueles exercícios que você te causa estranheza, tenta resolver esses, ok? Vai lá e resolva cada um desses exercícios que você achou mais complicado, ok? Fazendo isso, faça o teste e veja se o seu desempenho, você consegue atingir esse desempenho aí de 90% para poder seguir para a próxima aula, ok? Para aqueles que tiverem um rendimento abaixo de 70%. Quanto mais baixo de 70%, significa que pior você está no assunto. Então, ali eu já estou recomendando que você faça a lista desde o primeiro exercício até o final, porque a dificuldade da lista ela é uma dificuldade crescente e vai ali seguindo o roteiro da aula. Então, com isso, você vai pegando confiança, tá ok? No uso e na aplicação desses conceitos, até que você vai estar dominando todo esse assunto. Então, faça tudo isso. Qualquer dúvida, a gente vai ter um encontro, né, no ensino remoto, na aula presencial. Anotem suas dúvidas e a gente discute na aula, ok? E sempre que vocês terminarem de fazer a lista, voltem a fazer esse teste rápido aí, que é o termômetro para saber se você está ou não apto a dar sequência aí nas atividades, ok? Então, por hoje é só. Bons estudos!